Olá, eu sou Silvia Calandrini, seja bem-vindo ao Na Toca. Hoje nós temos a alegria de receber o professor Gutenberg de Guerra. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Silvia, pelo convite, para participar dessa edição da Toca da Pacatatu, da editora Pacatatu, que é uma editora muito cara, muito querida, por conta de que foi quem praticamente projetou a minha obra literária. Eu tinha uma produção que era muito mais acadêmica e era muito bissexto em relação à publicação literária, embora escreva quase que cotidianamente, e publiquei pouco em termos de livros, Publiquei muita crônica em jornal. Em Marabá, por exemplo, eu morei 3 anos e meio em Marabá e criei uma relação em que eu publicava quinzenalmente. E durante 25 anos eu publiquei crônicas. Acho que se colocar numa média, isso aí vai dar um número considerável. E fiquei muito conhecido, inclusive, como cronista por conta disso. Mas então, aí aqui no Pará, quer dizer, foi o lugar que me recebeu, que me acolheu muito bem. Eu pensei que eu não ia ficar muito tempo aqui. Eu cheguei para aqui para fazer um mestrado, mas fui ficando, me casei aqui, passei a conviver com a minha esposa, que eu chamo de padroeira, porque ela nasceu no dia do período do Círio, e o nome dela é Maria de Nazaré. Então, às vezes eu brincando respondo assim, as pessoas: por que você ficou em Belém? Eu casei com a padroeira, eu não posso sair daqui. Então, que lindo, então tem uma relação de afeto muito forte com Belém, e a receptividade. Eu tive a sorte de encontrar o professor Paulo Nunes, a professora Joci Fares, e a família Fares, que é uma família emblemática, eu diria, na cultura paraense, porque são pessoas muito envolvidas com a cultura no Pará, com a literatura e a música, E isso foi uma sorte para mim, porque a casa deles, a casa da mãe deles, era muito frequentada por artistas, por literatos, o pessoal da área da cultura. E isso me favoreceu muito, porque eu acabei tendo uma inserção num ambiente que era extremamente estimulante para a vida cultural e para a produção cultural. E através do Paulo e da Jossa, eu fui estimulado a entrar num edital em 88, cheguei aqui em 86, fui premiado em segundo lugar, junto com a professora Josenilda Maués e Flávio Macedo. Foi publicado um livro. No ano seguinte eu concorri de novo, mas eu não tive sorte, não ganhei. Esse livro até hoje está ainda sem edição, Gralha, como livro de poesia. E como eu investi muito na carreira acadêmica, então eu publiquei menos na área literária, embora publicasse sempre, mas não livro, sempre crônicas. Publiquei crônicas em jornais. Em Marabá publiquei de 90 a 2015, eu publiquei regularmente no Correio do Tocantins. Correio do Tocantins, o jornal de lá que existe até hoje, e em outros jornais que surgiram e desapareceram. Publiquei algumas crônicas no Liberal, aqui em Belém. Na Tarde, lá na Bahia, considerado um dos grandes jornais do Norte e Nordeste, mandava crônicas para lá e eles publicavam. E publiquei muita resenha também de livro. Eu tenho uma prática de cada livro que eu leio, eu faço uma resenha. Os autores gostam, as editoras gostam, os editores de revista adoram isso, E a minha resenha, em geral, tem uma estrutura conservadora, digamos assim, uma estrutura mais acadêmica, mas estimula muito as pessoas a buscarem aqueles livros e me ajuda também a partilhar essa minha leitura com o mundo, Então, é isso, Eu queria, assim, isso, e é muito, com certeza. E eu querendo mais, Querendo mais, e nós agradecemos, com certeza. Professor, então, nós já sabemos, tanta produção, tanta atividade cultural, mas nós sabemos que de tudo há um começo. E o seu começo foi lá na Bahia. O senhor é soteropolitano, nascido na querida Salvador. E aí, como já nos disse no seu relato, veio para o Pará. E aqui fincou, de certa maneira, raízes. De que forma essa mudança, essa transição, além fronteira do Brasil também, de que forma isso constitui Gutenberg Guerra? Olha, o Pierre Bourdieu tem um texto que eu acho emblemático, que ele se chama
a ilusão biográfica. Quando a gente conta a biografia da gente, parece que foi tudo organizadinho. Sim, verdade. Não foi. Não foi. Eu sou soteropolitano, o baiano de Salvador adora Salvador e só sai de Salvador para passear lá fora e para falar mal dos outros lugares, porque não existe lugar nenhum no mundo para o soteropolitano de que Salvador. Somos muito bairristas, né? Mas eu, por força da profissão, acabei saindo. Eu formei em agronomia, em engenharia agronômica, que é uma escola que fica a 150 quilômetros de Salvador, de Cruz das Almas, é a escola mais antiga do país, a escola de agronomia mais antiga do país. Ela foi criada ainda no período imperial, em 1870, e instalada lá por volta de 1890, e em Cruz das Almas ela foi no período Vargas, 1943, ela foi levada para lá, para Cruz das Almas, por um interventor que era agrônomo também, Landulfo Alves, que dá nome a uma refinaria que tem lá na Bahia. Ele foi governador, interventor naquele período, e eu estudei lá. Né? Então, e lá na escola, eu cheguei lá no período da ditadura militar, um período muito difícil, a gente não podia se reunir, não podia se manifestar. E nós criamos nessa época, eu com meus colegas, nós criamos um grupo de teatro amador, chamava Grupo Terra, e não tinha texto, não tinha como a gente começar. Então nós fazíamos discussão sobre o tema, eu escrevia o texto base, a gente discutia e ensinava esses textos. Disso se originaram 3 peças de teatro, que está publicada como livro. É um dos livros publicados. Eu publiquei isso 30 e tantos anos depois de sair da escola, com fotografias de época, que são fotografias muito ruins do ponto de vista da definição, mas que foi recolhida entre os colegas, entre nós, né? Eu tinha algumas, outros colegas tinham outras. Isso serviu para uma reaproximação entre nós, porque nesse período eu já estava aqui no Pará. Né? Eu cheguei aqui em 86, em outubro de 86, em outubro desse ano eu faço 40 anos aqui, nessa minha relação com o estado do Pará. Mas antes de vir para cá eu fui para Brasília, também num período turbulento, no período da Nova República. Eu mudei muito de emprego por causa da política, porque eu não aceitava interferência política no meu trabalho enquanto técnico. E como eu era novo, e a gente, quando é jovem, a gente tem uma arrogância que é própria da juventude, uma rebeldia que é própria da juventude, e isso é bom, eu não me arrependo de nada disso. Então eu tive que mudar de emprego algumas vezes por pressões políticas, por entenderem que eu tinha ambições que outras lideranças estabelecidas não permitiam, e eu tive que mudar. Eu trabalhei na Emater, primeiro emprego como agrônomo. Eu fui liderança estudantil quando nós fundamos esse grupo de teatro, que acabou sendo uma referência. A partir do grupo de teatro, fundamos o diretório acadêmico, que estava proibido. Nós fazíamos reuniões clandestinas do diretório acadêmico, mascarado na época de grupo de teatro. E em 75 teve uma grande greve geral no Brasil, e chegamos aí para montar-se, né, um processo de discussão acadêmica com o governo ditatorial na época, com o MEC. Não conseguimos ir. Eu fui a liderança escolhida para ir, porque eu me elegi secretário-geral do diretório acadêmico. Nós criamos a revelia da ditadura, e me escolheram para ir fazer essa representação da escola num grupo em Salvador. Nós não conseguimos chegar em Salvador. Chegamos em Salvador, mas não conseguimos reunir, porque a polícia ameaçou prender todo mundo, e os colegas se dispersaram, e a gente não pôde fazer a reunião. E nunca fui preso na minha vida, graças a Deus. Nunca fui torturado, né? Sofri o que outras pessoas conhecidas minhas sofreram. Nisso eu agradeço muito a Deus por isso, né? E, enfim, nessa época, o grupo de teatro, essas 3 peças estão publicadas como livro aqui pela editora Pacatatu. Né? E uma coisa que foi muito legal, porque eu lancei esse livro em Salvador e pude reunir com os colegas, foi muito agradável o nosso reencontro. Né? Os colegas têm isso como referência. Uma das pessoas que foi membro do grupo de teatro, é a mãe do Breno da Mata, que virou um ator famoso agora, né? O Breno é filho dessa colega nossa, Vandira da Mata, né? Que é uma mulher negra muito bonita, né?
e ela e tem uns filhos muito bonitos, ela e o Agripino, que eram um casal de colegas que fizeram parte do grupo de teatro e que estão aí na fotografia, nas fotografias de época. Então, essa foi uma publicação que, de certa forma, me resgata o meu início lá na Bahia, né? Sim. Então, eu diria que ela representa muito desse meu tempo de escola, do meu começo na atividade literária. Além do grupo de teatro, nós fazíamos mostra de poesia, varal de poesia, fizemos mostra de som, nós não fazíamos festival, ninguém concorria com ninguém, fazíamos mostra de som. Quem tinha música ia lá e tocava sua música no auditório. Demos muita vitalidade ao espaço. Tinha um teatro maravilhoso, essas construções da Escola de Agronomia são construções do meados do século XX, mas são construções europeias, né? Aquelas construções pesadas, bem montadas. Sim. O corredor dos prédios da escola dava para manobrar um carro dentro, entendeu? Uma coisa assim suntuosa, imponente, né, como construção, tipo aquelas escolas europeias, né? E o teatro estava vazio, cheio de excrementos de morcego e tal, tinha um projetor de Super 8, nós resgatamos tudo isso, passávamos filmes, fazíamos discussão, mostras de poesia, mostra de som, peças de teatro. Demos uma vitalidade muito grande, além do diretório acadêmico, que foi um período turbulento, porque não bastava reunir e fazer essas coisas. Qualquer discussão política era entendida como agressão à ditadura, e aí a repressão vinha em cima. Essas peças de teatro, uma delas teve uma parte censurada, que eu não sei, nós mudamos a parte que está aí, a parte que foi que passou depois, que a gente tem que submeter tudo ao crivo da censura. Eu me formei e fui orador da minha turma. O meu discurso de formatura foi proibido de ser proferido na cerimônia, mas nós proferimos ele no clube, meia-noite, na hora da valsa, foi parado e foi lido não só por mim, os colegas acharam que eu não deveria assumir a responsabilidade total do discurso, então cada parágrafo foi distribuído para um colega e cada um leu um parágrafo, uma meia dúzia de colegas, cada um leu um parágrafo, que aquele não era o meu discurso, era o discurso da turma, porque aquilo foi aprovado pela turma. Esse discurso foi publicado num livro que nós publicamos, eu não trouxe, infelizmente, ele aqui, mas um livro de encontro da turma, nós publicamos 2, em que as pessoas contam suas experiências, e eu tinha a minha versão, né, a versão que eu li, a minha parte, né, lá, inclusive marcada a parte. Algum colega que distribuiu, não fui nem eu, ele distribuiu as partes que iam ser lidas. E aí eu publiquei como facsímile na minha parte, né, relatando a minha trajetória, né, e eu considero isso uma parte, né, do meu início também, lá em Cruz das Almas. Então esse livro de teatro, ele representa essa passagem. Aqui, a minha chegada aqui é representada por esse livro que foi publicado pela Secult, né? Mas além disso, eu escrevi um livro de memórias da minha infância e adolescência, que está aí, que é a Memória Incerta da Ribeira. Esse livro foi publicado também pela editora Pacatatu. É um livro que me é muito agradável porque me aproxima das minhas origens, né? Então, eu me lembro que eu fui vizinho de Armandinho Macedo, ele morava numa casa, ele morava no 37, tinha uma família que morava no 39, eu morava no 41, né? Que era de 2 em 2, a numeração das casas. E eles montavam o trio elétrico, Armandinho é uma virtuose, né, do cavaquinho, do bandolim, né? E nesse período eu encontrei com ele numa atividade que ele fez em Brasília. Eu fui, o meu sobrinho me levou com outro amigo lá da Bahia, Carlinhos Marighella, filho do velho Marighella. Ele disse: meu tio, tá tendo aqui o Armandinho, vamos lá ver. Nós fomos ver o Armando. Eu entrei na fila, fazia mais de 40 anos que a gente não se via, talvez mais de 50 anos, seguramente. Eu entrei na fila com um DVD dele para ele autografar. E na hora dele autografar, eu disse: eu queria que você autografasse para Guti, da Ribeira. Aí ele olhou para mim e disse: mas Guti, eu tive um amigo de infância que o nome era Guti. Aí eu disse: pois é, eu acho que era eu. E nós morávamos assim. Disse: Guti, mas você não ia ser padre? Eu tive uma experiência religiosa numa época, entre meus 17 e 19 anos, 18 anos, em que eu quis ser padre.
ser religioso, ser monge, na verdade. Uhum. Aí riram muito, né? O Marighella, então, deu risada. Essa parte eu não sabia e tal. Sim. E o Armandinho disse, mas eu soube que você escreveu um livro sobre a nossa rua, tá lá até os malucos da rua, o Sim. nosso clube de... Tá tudo que eu me lembrei está lá, né? E você faz parte, porque quando eles ensaiavam, saíam com o trio elétrico, Uhum. né? Seu Osmar saiu com o Sim. trio elétrico e Armandinho tocando em cima. Ele começou a tocar no trio elétrico com 11 anos, com uma placa de acrílico anunciando a rentrée dele no mundo artístico, né? Uhum. Eu disse, eu me lembro de tudo isso, né? Porque ele parava na porta dos vizinhos, né? E fazia uma saudação, nós dançávamos, brincávamos e tudo. Eu disse, pois é, Armandinho, você faz parte desse livro porque a gente conta essas histórias aí. Então é esse livro de memória da minha infância e adolescência, que eu chamo de memória incerta, porque eu considero a memória, como no conceito de memória, né, dado pelos clássicos, a memória é algo coletivo. Você conta uma coisa que, se alguém viveu ou conviveu contigo, vai acrescentar Sim. a percepção dele sobre aqueles momentos. E assim foi, né? Esse livro, ele me conecta, me mantém conectado com um passado do qual eu saí, eu me afastei fisicamente da Bahia, mas eu costumo dizer que a Bahia não saiu de mim, eu continuo com ela no coração e na minha memória. Né? Muito bem. Saiu de lá, chegou aqui, para a nossa alegria e deleite. Isso, claro, a partir dessa fala, demonstra o quanto de história temos para usufruir ainda. Professor, tanta história, tanta memória, que de alguma forma nos toca, mesmo nós que não vivemos todo esse período, mas sabemos, quando decidimos conhecer a história do nosso Brasil, a importância disso para o hoje. E aí, justamente por falar nosso hoje, nós sabemos que muita coisa não mudou dessa época em que os trabalhadores, aqueles que trabalham com a terra, por exemplo, não tiveram ainda a sua vida transformada. Aí, a partir da sua formação na área da agronomia, a sua ação, como o senhor vê este momento hoje e também, principalmente, a partir da sua ação ao longo desses anos, principalmente aqui no Pará? Olha, a minha origem é urbana. Eu venho de uma família urbana, em que pese meus ancestrais, meu avô, a família do meu avô paterno, era uma família de pessoas que trabalhavam com madeira, comercializava madeira em Salvador, mas a madeira que era extraída da Mata Atlântica. Sim. Então, de certa forma, meus ancestrais foram desmatadores da Mata Atlântica. Né? Então, eu soube isso bem depois e fiz essa conexão bem depois. Eu fiz agronomia porque teve uma época da minha vida que eu queria ser monge. E era monge numa perspectiva conservadora, monge contemplativo. Nós viveríamos a perspectiva era de fundar uma ordem religiosa e viver da oração e do trabalho. Lema beneditino. No campo, no sistema beneditino bem conservador. Esse grupo existe hoje na Bahia, até o nome é um nome em latim, Família Beata Maria Virginis, continua lá. Tem uma liderança bem conservadora, que foi meu professor de história no ginásio e de organização na época de SPB, né? Organização Social e Política. Na época nem era isso, era antes Educação SPB, Moral e era Física? Educação Moral e Cívica. Perdão. Né? E que era dada por pessoas que tinham uma perspectiva conservadora, né? Para não dizer de direita. Né? E esse grupo continua lá, é um grupo católico, conservador, né, que não admite diálogo com outras religiões, né? Quer dizer, as outras religiões são do diabo, aquela coisa bem escura. Mas eu entrei nessa perspectiva num período entre os meus 14 e 16 anos, numa crise de identidade muito grande, que a gente não tinha como entrar na política, qualquer coisa de política era mal visto, né? E aí nós fizemos essa opção de entrar. Ou você saía pela droga, ou você saía pela mística, né? Ou você não tinha muita perspectiva, né? Porque a política estava fechada. E aí eu fui chegando no período de fazer vestibular, a minha família não queria que eu seguisse a vida religiosa, porque era uma família humilde e tinha que ter uma perspectiva
concreta, que sairia Sim. pela educação e pela educação escolar, né? Universitária. Então, meus pais, minhas irmãs insistiram muito para eu fazer uma profissão, e de preferência uma profissão nobre, né? Medicina, engenharia, advocacia, direito, né? E eu não queria isso. E tinha uma perspectiva do polo petroquímico na época, então eu queria sair. Para sair da pressão da família, eu queria ir para o polo petroquímico, mas acabei seguindo a orientação da família, que foi fazer a universidade. Mas que curso fazer que tivesse conexão com essa perspectiva religiosa? Agronomia, porque ia para o campo e tal. Então eu fiz agronomia com essa perspectiva. E na época, mas eu saí do grupo, porque era muita contradição entre a universidade, essa vida de jovem, adolescente, saindo da adolescência. E aí cantei no Coral de São Bento, que tinha uma perspectiva religiosa mais aberta, mais discursiva, mais crítica. Tinha jornadas de estudo que eram muito boas, quando eu aprendia não só música clássica, como música popular erudita, né? Nós cantávamos músicas de autores brasileiros, da música popular brasileira, adaptadas para coral, o Lindenberg Cardoso e outros autores, outros compositores dessa linha. E também tinha jornadas de estudo em cima de Buñuel, em cima de desses autores mais críticos, né? Porque isso era uma coisa muito avançada para a época. Né? E eu tive essa experiência no Mosteiro de São Bento, com o coral do Mosteiro de São Bento. Mas aí fui para agronomia, e na agronomia aí eu conheci o mundo, né? A perspectiva religiosa ela leva você a uma coisa de uma vivência que é muito descolada da realidade. Qualquer perspectiva religiosa se descola da realidade. Você vive um mundo virtual, um mundo que não é este mundo, que é um mundo, a perspectiva de um outro mundo, de uma próxima vida, que ficam, quer dizer, que você não tem, da qual você não tem nunca certeza se existe ou se não existe. Por mais que você creia, inclusive tem uma ejaculatória que é muito comum, assim, meu Deus, eu creio, mas aumentai a minha fé. A fala de Tomé. É porque ela parte da dúvida, não é? Mas essa dúvida não é permitida, porque o princípio dessa epistemologia é a verdade revelada. Deus já disse que é assim, então você tem que... Mas Deus disse aonde? Disse na Bíblia. O que está na Bíblia foi Deus que disse. Você tem que aceitar. Mas eu comecei a ver que isso, o que está na Bíblia não necessariamente bate com o que está no mundo, com o concreto, com a experiência. Por isso que teve o pecado de Adão e Eva, né? Adão e Eva queriam experimentar, porque o conhecimento, a base do conhecimento, numa outra epistemologia, é a experimentação. Ninguém transmite experiência, ninguém transmite conhecimento para o outro, porque o outro que está recebendo essa informação, ele vai querer testar. E o professor tem que ter, ou a autoridade que quer impor a sua verdade para o outro, tem que ter paciência para esperar o outro experimentar e depois vir para o diálogo para você ponderar essa experiência com o que está escrito, com o que está vivido por outras pessoas e tal. Então eu fiz agronomia, e a agronomia me ensinou muito, porque na escola de agronomia eu era interno na escola, eu morei dentro da escola, né? E embora pudesse sair, não, era um internato diferente, tinha alojamento, tinha tudo, a gente tinha outra relação comum. Né? E aí também a bebida, esse lado lúdico, as serenatas, as paixões, os amores, os hormônios explodindo, não é? Próprios da idade. Próprios da idade, porque às vezes a gente associa isso ao sentimento, né? A gente romantiza muito. Né? Mas eu tive uma amiga e namorada que era psicóloga, dizia assim, na época eu achava que eu estava apaixonada por você, mas não era nada, era só hormônio explodindo em mim. Então, ela ficava muito mais pelo lado bioquímico, né? Sim. E é verdade, a gente tem muito isso do físico, né, condicionando a nossa psique. E por isso que a gente precisa de psicanálise, para organizar essas ideias que surgem dessas experiências, né? Então foi isso, então eu fiz agronomia. E na agronomia, meus primeiros contatos com o campo, eu fui monitor de economia e aí acompanhava camponeses, tinha um professor que estudava os camponeses da época, tentando entender como é que funcionava o estabelecimento agrícola, né? Primeira experiência. E eu era o monitor dele, eu ia toda semana nos estabelecimentos agrícolas, ver o que eles tinham anotado nas folhas que o professor tinha organizado, para poder a gente ver como organizar aquelas informações e entender a lógica de vida camponesa. Depois eu fui trabalhar na Emater, da Bahia. Né?
E foi meu primeiro emprego com produtores de laranja, pequenos produtores de laranja, de suinocultura, avicultura e pecuária também, pequenos e grandes de pecuária. E aí eu tive um contato direto com essa realidade do campo mais forte, né? Lá, só que eu trabalhei numa região, que é a região do nordeste da Bahia, no litoral, na parte mais litorânea, na diocese de Alagoinhas, tinha um bispo belga que tinha sido expulso expulso não, ele saiu fugido do Congo belga para não morrer no período que Mobutu tomou o poder. Dom José, eu pude conversar bastante com ele. E na época estava se criando, tinha um projeto de ligar Salvador a Aracaju pela orla. E todos aqueles poceiros que moravam naquela área seriam expulsos porque a especulação imobiliária explodiu. Sim. 1 metro quadrado naquela área valia igual a 1 metro quadrado na Vila Solta, em Copacabana. Sim. Então esse pessoal foi sendo expulso e o bispo disse o seguinte: olha, a minha perspectiva é a seguinte, que vai ser feita a expulsão, vai, agora isso tem que ser feito num processo negociado e eu queria que vocês ajudassem a formar sindicatos, organizações, para os camponeses terem um canal oficial de negociação. Ele tinha contratado um advogado, que por coincidência tinha sido meu colega no Coral de São Bento. Esse advogado começou a me chamar para as reuniões no campo, eu ia com ele, com um padre alemão que trabalhou lá, que tinha uma pastoral muito forte, o padre Geraldo Brandstetter, e também com outros padres, 2 outros belgas, padre Benoni, que acabou ficando por lá, largou a batina, casou e hoje é um político importante lá nos municípios dessa diocese, e o padre André de Witt, que depois virou bispo, numa outra região também conflitada da Bahia, em Rui Barbosa, o André já morreu, né? E nós trabalhamos juntos e conversávamos muito sobre essas coisas todas, tínhamos muita dificuldade de compreender aquele mundo, aquele processo de expulsão violenta que estava acontecendo naquela região. E então, eu trabalhei eu trabalhava na Emater, me convidaram para trabalhar para a igreja, eu aceitei, mas o meu trabalho com a igreja só durou 1 ano, porque eu acabei me metendo na política local, foi um período de extinção dos partidos, fundação dos novos partidos, momento de comitê da anistia se formando, eu ajudei a fundar o comitê lá de Alagoinhas. Você tinha também uma semana de cultura que estava com o pessoal da faculdade querendo organizar, eu ajudei a organizar essa semana de cultura. Tinha um comitê de defesa da Amazônia, os meus primeiros contatos com a Amazônia foi através desse comitê. Os números eram incompreensíveis, né? Sim. Tinha um professor de matemática que era militante desse comitê de defesa da Amazônia, o professor Omar Capinda. Ele dava números que eram incompreensíveis para mim. Quer dizer, os números amazônicos são incompreensíveis para qualquer um. O Brasil, a Amazônia representa 2/3 do Brasil, né? São 5.500.000 quilômetros quadrados. Quer dizer, é um número incompreensível, né? Tem outras coisas assim, o volume de madeira que se retirava daqui da Amazônia para construir as barragens, Tucuruí e tal, eram números muito grandes, inconcebíveis, né? E eu participei desse comitê. Interessante, então nós já entendemos que, na verdade, a sua ação se dá justamente nesse processo de transformação. Exatamente. E aí, sobre isso, conversaremos mais daqui. Essa transformação, que até aqui se apresenta como uma constante na sua vida, lhe trouxe para a Amazônia. Nós já sabemos, não foi um caminho fácil, de muito aprendizado, claro, mas também de muitos desafios. A Amazônia, ao pensar nessa possibilidade, eu vou para a Amazônia, se apresentou como algo a ser temido ou como mais uma possibilidade de viver o novo e a partir daí se desafiar também? Olha, Silvia, eu costumo dizer que eu tive muita sorte na vida. Eu sempre jogo na loteria, principalmente nas acumuladas, mas eu acho que eu nunca vou ganhar porque eu já ganhei, entendeu? Eu ganhei uma família maravilhosa, eu tenho amigos que são maravilhosos, eu tive uma experiência de vida que eu posso partilhar com meus amigos, me aconselhar com meus amigos, né? Ou eu tenho um recurso para buscar quando eu tenho meus tilts de cabeça, minhas dificuldades. Eu procuro psicanalista, eu procuro alguém que me ajude a organizar meu pensamento para manter minha coerência interna.
E eu vim para a Amazônia num momento desse. Eu tinha sido, depois de uma trajetória profissional tumultuada, digamos assim, por questões políticas, chocando com minha perspectiva de contribuição enquanto profissional. E eu fui assessor do presidente da Embrapa, não tendo formação para isso, eu não tinha formação acadêmica para isso, eu não era mestre nem doutor. E a Embrapa, na época, concentrava 4.000 doutores e mestres formados nas melhores escolas do mundo para poder criar tecnologias inovadoras para melhorar a produção de commodities brasileiras, né? O que a Embrapa conseguiu fazer. E eu fui assessor do presidente da Embrapa no momento de transição da nova república, sem ter formação acadêmica para tal. E ali eu compreendi, eu fiquei 9 meses, 10 meses, o tempo de um parto duro e difícil, e fui praticamente expulso, né, da Embrapa. A diretoria caiu, vocês talvez não tenham cuidado de perto isso, mas eu vivi a transição. Tancredo é eleito, mas não toma posse Sarney, mas Tancredo honra o ministério que o Sarney montou, e o ministro da Agricultura era o Pedro Simon, que era um velho MDB, um homem que tinha uma perspectiva mais à esquerda. Ele chama Pinheiro Machado, que era o presidente da Federação dos Agrônomos, da qual eu era vice-presidente para a região Nordeste, e aí ele me chamou para a assessoria dele, e eu fui então por um processo político para uma instituição que tinha um perfil técnico, né, de pesquisa, para o qual eu não estava preparado, eu tenho que reconhecer isso. Mas aí, então, o que é que eu tinha que fazer? Eu tinha que me formar, eu tinha que me qualificar. Eu vim para cá porque, na época, o NAIA, o Núcleo de Altos Estudos Amazônicos da Universidade Federal do Pará, já tinha um nível de reconhecimento pelo investimento na formação de pessoas que pudessem contribuir com o desenvolvimento da Amazônia, mas a partir do pensar a Amazônia a partir daqui, da Amazônia. Sou Armando Mendes, foi um dos conceptores disso. E aqui, os meus colegas que trabalharam comigo na assessoria da Embrapa, colegas mais antigos, né, mais experientes, como Antônio Carlos Santana Diegues, que é um intelectual muito respeitado na área da ciência, né, um antropólogo. O Raul Ximenes Galvão, que inclusive é nome hoje de uma área de preservação lá em São Paulo. Eles me recomendaram que eu viesse fazer o mestrado aqui no NAIA, porque o NAIA tinha já essa perspectiva da ecologia política muito forte. E aí eu vim para cá por isso, pensando em fazer o meu mestrado durante 2, 3, 4, até 5 anos que aqui se fazia naquela época. E a partir daí eu voltaria para a Bahia ou para onde tivesse inserção. Só que eu fui ficando, eu cheguei aqui, conheci o professor Jean Ebete, Edna Castro, Tereza Ximenes, Rosa Azevedo, Francisco de Assis Costa, os professores do NAIA, e o Jean Ebete me ofereceu a oportunidade de trabalho, porque ele achava muito rica a minha experiência, ele estava se aproximando dos camponeses, achava que eu podia ajudar num projeto dele, que era de dar assessoria aos camponeses organizados ou em vias de organização no movimento sindical, para fazer propostas ajustadas à pequena produção agrícola, né, que era baseada na posse da terra, do trabalho familiar e na produção de tecnologias ajustadas a esse tipo de perfil. Aí eu vim e fiz o mestrado, e o meu mestrado foi feito sobre o que é que dava coesão a esses camponeses, né, para eles se organizarem em sindicatos tão combativos na época, numa área que era, e ainda é, a área mais conflitada do país, né, que é o nosso estado do Pará, aquela região do Bico do Papagaio, onde nós começamos a trabalhar. Então eu morei 3 anos e meio em Marabá, fazendo o meu mestrado, e defendi o mestrado, inclusive em Marabá, com a presença de camponeses que ficaram indignados com os questionamentos que a banca me fazia. Imagino! Mas foi muito rico esse processo. E também comecei a me relacionar com pesquisadores franceses, que o Jean Ebete era belga, então tinha trazido para cá, para o Pará, o Vincent de Reynal, que era um pesquisador martiniquês, tinha se formado lá no Instituto Nacional de Agronomia da França, em Paris, e que tinha muito contato. Então, a minha esposa também já tinha feito mestrado em Viçosa, numa área semelhante, na área de crítica, era a área mais crítica da extensão rural, lá em Viçosa, que é uma escola conservadora, mas tinha um grupo muito crítico, que era o grupo da extensão rural. E aí nós iríamos fazer o doutorado, porque precisávamos dessa qualificação para manter essa discussão no nível que nos era exigido do ponto de vista acadêmico. E resolvemos fazer num país de língua francesa,
E nas escolhas que fizemos, no repertório que fizemos de opções, a França seria o melhor lugar e Paris seria o melhor lugar, porque é um polo que concentra informação do mundo todo sobre essa questão aí. Aí nós fomos para Paris, juntamos dinheiro durante 4 anos, nos desligamos dos nossos empregos e fomos para Paris para viver como estudantes, vivendo com salário, com recurso limitado. Uhum. Aí fizemos o doutorado lá. 2 anos sem bolsa, penando, trabalhando no que era possível. Nas férias a gente ia trabalhar em fazendas de criadores de porcos na Bretanha e trabalhamos durante o ano em boate, tomando conta de porta de boate de músicos brasileiros. Kizan, por exemplo, que era daqui, era um deles. Nazaré Pereira cantava também lá, né? E a gente lá a gente tomava conta da portaria, de guardar os casacos das pessoas e ganhava um dinheirinho, $100 por noite, para poder sobreviver, além de outras coisas. Tradução, fizemos muita tradução, né? Para poder sobreviver. E no final do segundo ano, já estávamos na perspectiva de voltar, porque não tínhamos mais dinheiro para ficar lá. Aí saiu 2 bolsas, uma para mim e uma para minha esposa, do CNPq, e aí nós ficamos os 4 anos. Nós ficamos 6 anos na França, mas o que era o meu estudo? Meu estudo era sobre como é que pesquisadores se associam com sindicalistas, como é que o campo da política se aproxima do campo da ciência, coisa que é normalmente muito mal vista, né? Quando você se apropria da ciência para fazer um discurso político. A minha orientadora mesmo tinha muito medo disso, porque ela dizia que isso na França não rolava. Disse, olha, mas eu sou parte desse problema e eu quero estudar isso, eu quero entender o que é isso. Então foi a minha tese, foi isso, pesquisadores numa perspectiva de desenvolvimento, mas que é um outro tipo de desenvolvimento que esse concebido anteriormente. Então eu acabei ficando 6 anos lá e voltei para cá porque o meu compromisso era com a Amazônia, meu compromisso era de entender e como contribuir para um processo de desenvolvimento da Amazônia. Voltei para cá e fiquei primeiro como bolsista, associado à UNAIA, depois eu trabalhei uns 2 anos na UNAMA, como professor, porque já tinha esse mercado, até abrir concurso na Universidade Federal do Pará, onde eu me inseri, e num grupo que foi o grupo ainda, que dava continuidade a essa perspectiva do professor João Beth, que é hoje um instituto amazônico de agriculturas familiares. Trabalhar com agriculturas familiares, que é um termo político, mais brando do que camponês, porque camponês é sempre associado a uma terminologia marxista, né? É um termo associado à esquerda, e muita gente bombardeia esse conceito pelo fato de que ele se vincula ao marxismo, o que é uma tolice, porque Marx deu muitas contribuições, embora a compreensão dele de camponês fosse uma compreensão, a meu ver, limitada, porque ele entendia que revolucionário era só o operário, fabril, né? Então era isso. E o camponês não, o camponês tem uma perspectiva de ter o domínio dos meios de produção. O conceito básico de Marx é o conceito de classe, que se baseia no domínio dos meios de produção, terra, capital e trabalho. Sim. Né? E o trabalho do camponês é um trabalho que se dá numa terra que ele pretende ter a posse. Só em ter essa posse desse meio de produção, isso já atrapalha essa compreensão do conceito de classe de Marx. Então, o camponês é entendido como um elemento conservador, contra-revolucionário, e por aí vai. Interessante perceber que toda essa sua experiência e o conhecimento, essa sua vontade, né, de ir em busca da formação acadêmica, com certeza interfere e nos ajuda também a entender todo esse processo. Professor Gutenberg, toda a sua história de vivência, toda essa busca, essa transformação, fez com que o senhor seja e possa contar tudo aquilo que nos relatou até agora. Mas uma coisa também muito presente na sua vida é a poesia. Podemos dizer que ela é mais um elemento de transformação na sua vida, e de que forma ela se deu, como ela entra, teatro, de certa maneira a perspectiva acadêmica foi fundante na forma como o senhor vê o mundo, mas a poesia também transforma esse olhar de que maneira?
A poesia, ela, a meu ver, né, ela é revolucionária porque ela é uma forma de dizer como é que você compreende o mundo. Eu tive que fazer um investimento para compreender o mundo e para me qualificar, para dialogar sobre essa compreensão de mundo por mecanismos acadêmicos. Eu tive que aprender a dominar conceito, a dominar metodologias e a dizer essas coisas, né, com clareza para as pessoas que tinham outra perspectiva e outra formação. A poesia ajuda muito nisso, porque a poesia ela tem elementos de estética que te favorecem a dizer as coisas que eu poderia dizer academicamente, mas que eu posso dizer para um público mais amplo através de uma outra linguagem, que é uma linguagem que sensibiliza muito, que é a linguagem da beleza, que é a linguagem, né, da estética bem colocada. Então, a simetria é um elemento de estética fundamental. Os sons que você utiliza, não é, na poesia, eles são fundamentais. Né? E isso não pode tornar a poesia asséptica a toda a minha vivência, porque o que eu falo é aquilo que eu vivo, né? Aquilo que eu acredito por eu ter experimentado. Então a poesia me ajuda muito nisso. E nela toda, seja na poesia, seja na crônica, seja nessa parte que se considera como literária, ela tem um gancho muito forte com o meu dizer da minha compreensão de mundo, porque ela está colada com a realidade. Eu posso acenar para um imaginário, mas a partir de uma realidade que eu vivo. Eu nunca estou fora disso. Aprendi muito com o professor João de Jesus Paz Loureiro, que era professor de elementos de estética na Universidade Federal do Pará. Eu não tive o prazer de ser aluno dele na Universidade Federal do Pará, mas eu tive a sorte de conviver com o Paz Loureiro no final do doutorado dele lá em Paris. E a gente saía caminhando em Paris nos finais de tarde, ele ligava para mim, Gutenberg, como é que você está agora? Estou aqui trabalhando. Vamos sair para dar uma volta? Vamos. Saímos andando e eu recebia verdadeiras aulas do professor Paz Loureiro sobre isso. Então eu devo muito a ele, além de aprender a conviver no cotidiano parisiense, de me passar esses elementos de estética que ele passava demonstrando na arquitetura da cidade, na construção das ruas, na simetria concreta existente na cidade, desde Haussmann, que se construiu formas de controle da população, e por aí vai. Então, na minha linguagem poética, na minha linguagem literária, vem muito da minha vivência. Não há como fugir disso, até porque eu acho que tem mecanismos na minha cabeça que não me permitem fugir desse partilhar a minha compreensão de mundo através, seja da forma acadêmica, seja da forma literária. Então é assim que eu vejo, e eu acho que isso pode ajudar as pessoas a compreender o mundo. Acho que a gente pode dizer tudo o que a gente quiser, tudo. E você não precisa ser agressivo, você não precisa ser chulo, você não precisa usar palavras de baixo calão. Você pode dizer tudo para pessoas que sejam religiosas, para pessoas que sejam polidas, para as pessoas que sejam educadas, para pessoas que têm uma compreensão completamente diferente da sua, sem você agredir. Modulando o seu tom de voz, modulando a sua maneira de olhar as pessoas, olhando nos olhos das pessoas, mostrar que você está falando aquilo que você acredita, não é? Se revelar para as pessoas, partilhar as suas angústias e também, fundamentalmente, estar aberto para ouvir o que o outro tem a dizer e por que ele diz aquela coisa daquele jeito, por que o mundo dele, por que a compreensão de mundo dele foi forjada naquela perspectiva. E na hora que você compreende isso, você tem uma compreensividade melhor para o diálogo. Então é isso. Eu acho que o diálogo é o elemento transformador, né, que pode nos possibilitar uma sociedade humana mais fraterna, mais justa e mais dialogada. Isso é verdade. Eu tive contato com a sua escrita poética por meio da poesia, mas eu confesso que, como leitora, as suas resenhas me encantam. Nessa perspectiva mesmo, é incrível, como leitora, e agora conversando nessa entrevista, perceber isso que o senhor fala, essa sua crença na sua palavra. É o tempo todo essa tentativa de querer entender o autor, falando especificamente das resenhas, querer entender o autor, a intenção, obviamente criticando um ponto ou outro, porque faz parte do gênero,
Mas é muito bom e que nós possamos seguir este conselho em busca deste diálogo e com esse olhar estético, com esse olhar talvez da paciência, porque assim como o senhor viveu tantas aventuras nessas idas e vindas no Brasil, fora do Brasil, entender que essa transformação leva tempo, não é? Com E de certeza. alguma forma nós precisamos ter paciência para viver isso. Professor Gutenberg, tanta vivência, tanta história, e para nossa alegria, publicada em livro, e, mas isso nos leva a pensar ainda mais coisas a serem publicadas, a serem ditas, a serem vivenciadas. Afinal, diante de uma vida com tantas transformações, ainda há alguma ainda a ser vivida, novos projetos a serem colocados em prática? Eu diria que tem projetos que são de realização de edições, né? Que assim, a gente que escreve, é o escritor quem escreve, mas não é ele quem publica. Uhum. Né? A publicação passa por um circuito que envolve editora, que envolve dinheiro, né, financeiro e tal. Sim. Isso, e que envolve às vezes um outro crivo, não é? Quando a gente publica academicamente, você escreve o artigo e submete a uma revista que Uhum. vai aprovar ou não. Eu tenho um projeto assim de continuar publicando. Eu escrevo diariamente, escrevo todos os dias e leio também. As resenhas não é nada mais nada menos do que a prática de escrever sobre aquilo que eu li Sim. e, em geral, os editores de revistas recebem muito bem, né? E então é isso. Eu tenho uma prática de fazer isso. Eu devo ter mais de 50 resenhas publicadas. Escritas deve ter muito mais, que nem todas foram publicadas. Sim. Agora, então, tenho livros prontos praticamente, mas que depende de articulação, de finança, né, para publicar. Tem um livro que... O segundo livro para o qual eu concorri aqui, que se chama Gralha, são poesias, ele está pronto, né? Mas não está publicado. Sim. Eu passei um tempo estudando em Portugal e das minhas caminhadas matinais saíram crônicas, poesias, fotografias das minhas caminhadas, nessa minha relação com Lisboa, né, essa relação diletante Sim. com Lisboa. Embora eu estivesse lá fazendo um trabalho acadêmico, mas o lado literário não ficou inviabilizado. Eu tenho as Sim. crônicas alfacinhas já pronto praticamente para Sim. publicação, preciso articular uma maneira de fazer isso sair do papel. Além de outros trabalhos acadêmicos. Eu acho que eu me devo, inclusive, uma biografia minha, escrita por mim, sobre toda essa história que eu contei para Sim, com vocês. certeza. Claro que de uma maneira ainda limitada, e eu tenho um documento de cada uma dessas coisas que eu falei, Uhum. que eu poderia anexar nessa biografia, mas eu quero escrever ainda sobre essa minha trajetória profissional e existencial, né? Porque ela pode ser partilhada com outras pessoas, satisfazer curiosidades e talvez até algumas angústias de algumas pessoas, Sim, né? Porque a gente sofre muito. Viver é uma coisa que implica em sofrimento também, né? com Então eu certeza. acho que, mas quando a gente partilha a vida da gente com as pessoas, sejam nossos companheiros, nossos filhos, né? Companheira, filho, seja com a família, né? Isso ajuda também as pessoas a, a elas a compreenderem o mundo e as dificuldades que elas vivem, mas também a gente tem retorno, porque as pessoas também falam sobre essas nossas vivências e às vezes ilumina pontos cegos da nossa própria perspectiva, né? É verdade. Então, estar aberto a isso é uma coisa fundamental. A gente nunca sabe tudo. Aliás, o que a gente mais aprende quando estuda é que a gente sabe Sim. sempre menos do que a gente Aham, poderia é aprender. verdade. Né? Até agora, Sócrates ainda não foi Não, refutado não nesse foi. sentido. Não, 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 não. É isso mesmo. Tivemos a grata alegria de conversar com o professor Gutenberg Guerra. E agora é o momento de sair da toca, voltar para a vida real, mas essa vida real agora iluminada por uma experiência tão válida, tão lúdica, tão referencial no sentido de seja questionar as vivências, a nossa história e aquilo que ainda precisa ser feito, porque sempre há tempo para transformar, para viver, para enriquecer a vida dos outros. Então, muito obrigada, professor, pela sua presença. Sou eu quem agradeço. Acho que a editora Pacatatu, liderada, né, pelo professor Armando,
Alves, é um espaço muito rico. Eu tenho, inclusive, estimulado muitos autores, muitas pessoas que escrevem, mas não sabem como publicar, a visitarem aqui, né? A propósito, o livro Trem está sendo musicado pelo Juarez Lira, que é um músico que teve uma vivência como petroleiro, como trabalhador, né, de petróleo, e é músico bastante reconhecido aqui em Belém, em Salinas, e ele está musicando trechos do livro, né, ele está autorizado a fazer o que ele quiser com essa poesia. Ele já, inclusive, submeteu uma dessas estrofes a um festival lá em Orem, chegou a ter um posicionamento de menção honrosa há uns anos atrás, e ele continua musicando, né? Então isso me dá um prazer enorme, e isso me foi oportunizado pela editora Pacatutu, que tem agora esse canal maravilhoso, né? Que a gente está tendo a oportunidade de partilhar aqui com vocês, e eu agradeço muito me incluir, né, nessa valorização do meu trabalho, e com certeza eu vou continuar escrevendo e publicando sempre que for possível, porque é sempre um prazer a gente partilhar aquilo que a gente vivencia e consegue colocar no papel, né? E se expor, porque talvez a maior dificuldade do autor seja essa. Talvez a maior dificuldade para alguém se tornar autor é isso, é se expor e expor a sua obra e receber a crítica, que pode ser agradável ou não, né? Porque a crítica é a crítica, né? Sim, verdade. E você tem que aprender a receber isso e aproveitar, né? Dessas perspectivas diferentes ou coincidentes com a tua. Com certeza. Então, muito obrigada pela sua companhia. Convidamos você também a conhecer a obra do professor Gutenberg, seja a publicada pela editora Pacatutu, seja aquelas já existentes em outros meios. Editora Pacatutu, bons autores, bons livros.